Bom dia a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? A Iracema, a Flávia, pelo acolhimento também aqui da Secretaria de Educação, de Meio Ambiente, a prefeita Rosa Maria. A universidade já tem uma parceria de longa data com a Secretaria de Educação. Fiquei muito feliz de saber que a Secretaria de Educação é prefeita agora, né? Então, a educação está sendo mais valorizada ainda, né? E o que eu vou trazer para vocês hoje, e é muito legal, né, esses fóruns. Tivemos aí um tempo impossibilitado desses encontros pela pandemia, né? Mas é nessas horas aqui que a gente constrói as redes, constrói as parcerias. Já vi uma possibilidade enorme aí da universidade trabalhar com o que o Marcelo apresentou aqui. Vamos conversar depois, Marcelo. Então, isso que os eventos são para isso, né? Eu acho que além da mensagem toda e do que a gente pode aqui contribuir, é construir essas redes, né? Então, o que eu trago para vocês aqui é um assunto que eu venho trabalhando, sou há 25 anos professor na Universidade Tecnológica e trabalho com a área de sustentabilidade com esse tempo, né? Foi meu tema de doutorado, de trabalho também como ativista ambiental de mais de 30 anos. E não quero trazer só a questão negativa, né, que nós estamos vivendo. O professor Paulo que já apresentou um lado bastante sombrio, né, do que a gente vive, mas também o que a gente pode fazer sobre isso? Que eu acho que a mensagem também que o professor Paulo trouxe para nós é isso, né? Então, não é só os problemas, mas quais são os nossos desafios e quais são as oportunidades que a gente pode tirar nesse momento, que são urgentes, né, para a gente poder, no mínimo, mitigar um pouco desses problemas que nós vamos enfrentar sobre as questões climáticas. Primeiro, só um quadro geral aqui do que está acontecendo no planeta, né? Aí estão as imagens que dizem por si mesmo. E esse aqui foi um resumo do 6º relatório do painel intergovernamental de mudança climática, né, que aconteceu agora no ano passado, do que a gente precisa fazer urgentemente, né, depois de tantas falhas dos acordos internacionais, das COPs, né, de tanta conversa jogada fora. Há mais de 30 anos estamos batendo na mesma tecla, né? E agora vem a urgência, né? A urgência de a gente cumprir várias dessas metas de redução das emissões, né? De várias fontes, começando pela questão de mudança de energia, mudança de transporte, de atividade econômica, de como a gente planta comida, de como a gente consome. Aí tem uma série de resumos, digamos assim, do que precisaria ser feito para a gente tentar mudar esse quadro, que já é, em algumas partes, irreversível, né? E eu quero trazer essa questão aqui que a gente está discutindo cada vez mais, né, que nós estamos numa era, desde a Revolução Industrial, né, chamada do Antropoceno, né? Nós passamos pelo Holoceno, né, do período de temperaturas quentes aí, que aumentaram gradativamente pela ação antrópica, né? Então, nós estamos vivendo o que nós praticamente fazemos no dia a dia, né? Desde que começamos a construir cidades a partir do modelo da Revolução Industrial, o que nós temos feito é destruir o ambiente, né? E tem as suas consequências, né? Dito isso, vou passar algumas imagens aqui, só para vocês terem uma ideia. Isso aqui são imagens recentes, né, do que está vivendo o Brasil, de Camboriú a Manaus. É isso que a gente vê, passando pelo litoral do norte de São Paulo, passando pelo Paraná, passando por vários estados do Brasil. É isso que a gente vai ver, e daqui para frente, pior, né? Não tem como escapar mais dessa situação, né? Ou a gente revê todo o planejamento. Eu estou ligado à rede de desastres do Paraná, né, que trabalha com as questões das premissas que a gente deveria tomar para poder reduzir esses impactos nas cidades. Mas nós estamos andando a passos lentos na mudança das cidades, do planejamento delas para enfrentar isso, né? Muito lento, eu diria, né? Essas são imagens que vocês viram agora, 2020, né? O que aconteceu no Paraná, né? Passamos a pior estiagem no sul do Brasil nos últimos 100 anos, né? E isso, a tendência é piorar. Não temos ainda como reduzir essas questões, né? Quando nós vamos ter a intensidade dos eventos climáticos. Quando não é muita chuva, é muita seca, né? E aí nós vamos ter que estar preparados para isso.
desde como a gente vai, inclusive, se alimentar, né, que é a necessidade básica da população, até como a gente vai consumir daqui para frente. E aí vem desde as atitudes individuais até as atitudes coletivas, que passam pelo poder público, que passa pela educação, que passa por várias instituições que devem rever, né, como agem de forma geral em relação às suas atividades. E aqui está o que mais se discute hoje na questão climática, que é a questão da justiça climática, né? Certamente, quem vai mais sofrer com tudo isso é a população mais pobre do planeta. Não temos dúvida disso. A gente viu agora, recentemente, o que acontece quando o morro desce lá no litoral norte de São Paulo. Quem que foram os prejudicados? Não foram os bacanas ali dos resorts que não deixaram construir as casas dos pescadores nas áreas urbanas, né, que tiveram que construir lá no morro, por falta de planejamento urbano, por falta de ter uma equidade social maior na ocupação dos espaços urbanos, né? E isso vai acontecer, daqui para frente vai ser só isso mesmo, né? Temos uma outra situação aqui que eu gosto de trazer, inclusive é um livro que eu recomendo para os meus mestrandos e doutorandos, né, que é o livro Colapso, né? O Colapso é um livro do Jair Diamond, né, um cara que já ganhou o prêmio Pulitzer, com o autor de Armas, Germes e Aço no livro, e no Colapso ele traz uma série de estudos das civilizações que desapareceram no planeta. Mas o mais importante, são várias que desapareceram. Aqui na América Central, América Latina, podemos falar dos maias, dos astecas, dos toltecas, dos incas, etc., né? Na Ásia, na África. Mas o que ele traz ali também, no livro dele, é como as civilizações conseguiram sobreviver, né, daquelas que mudaram, né, de alguma forma perceberam que ao chegar perto do abismo, voltaram para trás e começaram a agir diferente, né? Uma das estudos bem interessantes que tem nesse livro é da Ilha da Páscoa, né? Você sabe que não sobrou ninguém para contar a história da Ilha da Páscoa, né? Aquela ilha que fica no litoral, um pouco mais longe ali do Chile, né? O que sobrou foram os moares, né? Essas cabeças de pedra, como se fosse uma espécie de memória, né, do que estava acontecendo com aquela civilização. Ela desapareceu, né? E um dos indícios é que ela consumiu até a sua última árvore na ilha, né? E aí, por fim, não houve mais nada para se fazer, né? Não conseguiu mais se alimentar. Pelos estudos de carbono 14 que fizeram na ilha, em vários estágios da alimentação da ilha, que começou com uma boa alimentação, depois destruíram quase todo o seu ambiente, no último estágio estava o canibalismo. Impressionante, né? Então a gente pode chegar no nível de uma civilização, que a gente não espera que consiga chegar lá, né? Que a gente possa chegar agora na beira do abismo e dar a volta, né? E isso é urgente. E o que modelo de cidade a gente vai deixar para gerações futuras? Eu acho que essa é a discussão, porque a grande concentração do consumo e do impacto está aí, né? Se você olhar por uma cidade que nem Curitiba, que hoje tem 1.800.000 habitantes, com a região metropolitana 3.500.000, é uma cidade que tem um transporte urbano considerado um modelo do Brasil e tem um dos índices mais altos per capita de automóvel do Brasil. 1 milhão de carros, né? Então, quer dizer, como é que você justifica isso, né? Então, alguma coisa está errada no planejamento urbano, né? Se nós temos um transporte público que devia ser utilizado por todos, considerado modelo, temos 1 milhão de veículos, né? Onde que está aí a falha do negócio? Isso só para falar em algumas coisas de Curitiba, que apesar de toda a sua fama ecológica, né, tem vários problemas. Nós temos todos os rios poluídos de Curitiba. Não temos um rio que seja limpo, né? Temos problemas de enchentes, temos 450 áreas ocupadas, temos um problema de desigualdade social tremenda em relação à moradia para as pessoas mais pobres. Espero que a região metropolitana, né, faça um pouco melhor do que isso, né? E existe casos seríssimos na região metropolitana também, né? Isso aqui é um retrato do Brasil, né? Isso aqui é uma foto simbólica, né, de São Paulo, onde está ali o Morumbi, um bairro rico de São Paulo, com ocupação de Paraisópolis,
né? São 50 mil pessoas que vivem daquela forma ali, olhando para aqueles bonitos terraços, né? E suas piscinas e suas quadras esportivas. Isso é o retrato do Brasil, gente. Tá? É uma desigualdade tremenda. Nós temos uma concentração de renda nesse país absurda, né? E certamente essas pessoas vão ser afetadas diretamente pelas questões climáticas. Quando se fala em exemplos, vamos aqui para coisas mais interessantes, né? Esses são alguns dos projetos realizados aí, mundo afora, você vê aí até na internet, muitos desses circulando as imagens, né? Por exemplo, essa do Sebastião Salgado e sua mulher, que conseguiu recuperar uma fazenda totalmente destruída, né, pela agricultura intensiva e pelo gado, e transformar aquilo numa agrofloresta, recuperando fauna, flora, etc. Né? Essa cidadezinha do norte da Inglaterra não resolveu só plantar mais grama e florzinha na frente de casa, mas transformou todos os seus canteiros em comida. Essa é a questão agora. Como nós vamos plantar comida nas cidades? Porque as questões climáticas vão colocar as cidades em xeque em relação à alimentação. Nós estamos falando de segurança alimentar, que é uma coisa que está agora super discutida em todos os níveis. Vocês lembram de 2018 da greve dos caminhoneiros no Brasil? Vocês lembram o que aconteceu com as cidades? Em uma semana nós ficamos sem comida, gente. Em 10 dias nós íamos estar nos matando no supermercado. Isso por uma greve de caminhoneiro. Agora imagine todas as consequências que vão ter em relação às questões climáticas na agricultura e começar a faltar comida nas cidades. Então a primeira coisa que vão ter que começar a aprender é o seguinte, gente: plante comida onde der. No terraço da sua casa, na praça, na frente, seja onde for. Faça uma horta. Plante teu alface, plante teu tomate, porque você vai passar fome. Essa é a realidade daqui para frente, gente. E nós temos que assumir isso. E temos que mudar o planejamento urbano. Em Curitiba nós conseguimos, né, até através do vereador Gora, na época, passar a lei da agricultura urbana. Porque em Curitiba, há alguns anos atrás, você era multado se plantasse um alface na frente de casa. Né? Teve que ter uma mudança da lei para você poder fazer isso. Foi através, inclusive, do movimento que aconteceu da calçada do Cristo Rei, que muita gente participou nessa época, né, de que queriam multar, né, um estudante que era de doutorado em meio ambiente da Federal, que estava plantando alface na frente de casa. E nós tivemos que fazer todo o movimento na cidade para criar uma lei, porque não podia fazer isso. É um absurdo, né? Mas ainda tem muitas dessas coisas para ser corrigida. Eu tive a sorte de conhecer aquela cidade na Alemanha, ali, Freiburg, a cidade solar alemã. Gente, quando eu conheci essa cidade, eu senti vergonha do Brasil. Tá? Porque a Alemanha, gente, a irradiação solar é 30% pior do que a pior irradiação do Brasil. Tá? E os caras fazem projetos solares desde 1970, desde 1960. Aquela é uma cidade modelo, que tem um curso, inclusive um tour técnico para se visitar todos os projetos solares, desde os anos 60 eles fazem isso. Por que não fazer subúrbios que nem Copenhague? Não precisa ser em forma de mandala, assim, né? Mas pelo menos que tenha áreas verdes, né? Áreas dignas de se morar. Isso nós temos conhecimento, temos recurso para ser feito. Tudo isso nós temos recurso para ser feito. Porque nós temos que desenvolver uma coisa, habilidade de se sustentar. Isso significa sustentabilidade ou sustainability. E nós temos que desenvolver essa habilidade agora mais do que nunca. Aqui para vocês verem, né, o que nós precisamos no planeta é exatamente isso, descarbonizar em todos os setores. Então não podemos mais esperar até 2030 para começar alguma coisa. Ou a sociedade se mobiliza e pressiona os políticos, porque isso é política pública, ou nós vamos ficar sentados esperando a morte, gente. Não tem outra palavra para isso. Os mais afetados vão ser os mais pobres, vão ser os mais idosos, vão ser as crianças. Agora saiu a média de temperatura que vai ter em Portugal no verão, 47 graus Celsius.
A onda de calor que afeta o hemisfério norte mata milhares de idosos por ano, porque a temperatura do corpo não aguenta isso. Isso vai piorar daqui para frente. Né? Aqui estão as soluções que o IPCC nos dá, né? Está tudo aí, né? Investir, adaptar, descarbonizar, mudar a mobilidade, né? Combater o desmatamento, reduzir o desperdício. Né? Por que se fala em lixo zero aqui? Porque produção de lixo, produção de resíduo é emissão de carbono. Tudo que a gente produz e não retorna, né, numa lógica de economia circular, nós estamos emitindo sem poder recuperar isso. Né? Então é importantíssimo que a gente trate o resíduo, né, com realmente respeito, né? E respeito àqueles coitados que estão carregando a carrocinha aí todo dia, fazendo o seu serviço ambiental e não recebem por isso. Os miseráveis nossos que estão aí como animais puxando carroça, que são os catadores, que até hoje não são incluídos como deveriam em todo o programa de resíduos e reciclagem de qualquer instituição, qualquer cidade no Brasil. Né? Essa é uma área que eu trabalho muito, né, que é a questão da arquitetura e da construção sustentável. A prefeita aqui acabou de falar sobre os resíduos da construção. Né? Esse é um dos problemas enormes que nós temos. Por quê? Porque nós temos uma construção convencional que gera muito resíduo, estamos presos a um modelo, a um paradigma da construção de alvenaria, né, cimento, tijolo, aço. Né? O cimento, gente, hoje, se for somar a produção de cimento no mundo, ele seria o terceiro país mais emissor de carbono do planeta, depois da China e dos Estados Unidos. Né? São mais ou menos 10% das emissões de carbono são da indústria de cimento. E a gente continua só usando cimento na construção. Não vamos parar de usar, mas nós temos que começar a refletir sobre isso. Né? Isso aqui foi várias propostas que saíram aí nos últimos anos, né, trabalhando essa visão da construção sustentável, principalmente depois aí da pandemia, que surgiu vários temas, né, que inclusive trabalham com o New Green Deal, né, o novo Acordo Verde, que seria para a gente mudar a economia. A Europa está um pouco mais à frente nessa discussão. O Noam Chomsky, né, que é um grande pensador, filósofo contemporâneo dos Estados Unidos, escreveu a crise climática e sobre o novo Acordo Verde, né, o que nós devemos mudar na economia para a gente poder combater o que está acontecendo aí, né? E tem vários outros estudos, quer dizer, a ciência está produzindo o que ela deve produzir, a educação está produzindo o que ela deve produzir. O que nós temos que transformar isso em ações, e principalmente via políticas públicas. Também cobrar da iniciativa privada. Né? O terceiro setor já faz o seu trabalho, sem dinheiro, inclusive. Né? As ONGs, coitadas, sobrevivem, né? Ou trabalhos, né, que nem o Marcelo mostrou aqui, né? Quanto trabalho voluntário não remunerado, né, que está sendo feito, que deveria ser o poder público a fazer. Gente, nós elegemos as pessoas para serem servidores públicos, para atender às necessidades da sociedade. Né? E depois nós não cobramos isso. Né? E o dinheiro está lá, dos nossos impostos, para ser feito isso. E é isso que a gente precisa fazer agora. Isso aqui é um modelo de trabalho, de pesquisa, que eu trabalho já há alguns anos, que são os parques ecoindustriais. A nova forma de reconfigurar, né, as indústrias num município, numa cidade, né, inclusive foi tema do meu pós-doutorado em Portugal. Isso já acontece no planeta, tem mais de 300 exemplos, né, de como você, através de uma economia circular, aí entra a questão do resíduo, né, você configura geograficamente, né, uma simbiose industrial, onde o resíduo de uma empresa significa matéria-prima para outra. Isso é lógico. Nós não podemos mais ficar na lógica do que foi comentado aqui pela prefeita Rosa, de ficar enterrando recursos, gente. É um absurdo no século XXI, quando olharem para nós daqui uns 500 anos, né, e for fazer um estudo da nossa civilização, se nós sobrevivermos até lá, né, os nossos descendentes, vão olhar para nós e falar, meu Deus do céu, o que aqueles caras faziam? Né? É uma vergonha, né? O que os caras faziam com o meio ambiente, o que eles faziam com os recursos. Né? E é um absurdo que a gente não consegue mudar esse paradigma, né, com tantos já estudos
com tantos já depoimentos, com tantos já projetos, modelos, né, para poder fazer isso. Isso aqui foi um projeto feito em Turim, né, que foi justamente tratar disso. Quantas áreas degradadas nós temos na cidade? Né? E aí Turim olhou para isso lá no ano 2000, que ia ter as Olimpíadas, né, e resolveu recuperar toda a sua área degradada industrial e transformar isso num ativo, um ativo ambiental. Criou um parque ambiental tecnológico, né, onde você tinha toda essa configuração de empresas, né, que poderiam gerar o que a gente diz hoje dos empregos verdes. Né? Então, quando a gente começa a discutir as mudanças tecnológicas, industriais, a primeira coisa que os empresários veem, não, mas nós vamos perder os empregos. Isso é uma mentira, uma falácia. Nós não vamos perder emprego, coisa nenhuma, nós vamos transformar os empregos que estão destruindo o ambiente em empregos verdes. Só a indústria de energia solar e eólica ali tem ali aquelas 600% de aumento aí até 2030. A solar, então, que é uma indústria que cresce hoje de uma forma bem acelerada, né, pelos custos que foram reduzidos, chega a 3.000%, né, chegando a 6 milhões de postos de trabalho. Agora, imagine quanto se pode gerar de imposto de trabalho na reciclagem, no reaproveitamento, na economia circular, né, empregando essas pessoas, inclusive, que estão aí puxando o carrinho que nem animais na rua. Né, não deixando eles aí dessa forma trabalhando. Esse aqui é um outro projeto interessante, que tem a ver muito com o que a gente discute aqui na compostagem, né? Mas isso aqui já é feito na Califórnia, gente, há mais de 10 anos. Né? Os caras resolveram que, olha, não vamos mais enterrar lixo orgânico, porque isso pode beneficiar os vinhos californianos. Todo mundo ganha. Quem que bancou isso aqui? As vinícolas, junto com a Prefeitura da Califórnia. Prefeitura de São Francisco, que investiu nisso, porque ela, ao invés de ficar comprando insumos industriais e pagando, né, gastando dinheiro com isso, ela usou o ativo que tinha ali, que é o resíduo orgânico, que é 50% dos resíduos que a gente gera em qualquer cidade. E a gente está enterrando e pagando isso para a máfia do lixo, que essa é a verdade, gente. Tá? Existem duas máfias que coordenam a cidade, a máfia do transporte e a máfia do lixo. Porque são milhões. Tá? E a gente fica preso a isso, porque isso tem muito envolvimento de interesse político, econômico por trás dessa história toda. Mas se nós, como sociedade, não compensar, cobrar tudo isso, a gente vai continuar enterrando o lixo e dando dinheiro para esses caras. Né? Então nós precisamos dessas mudanças e precisamos forçar, né, que isso aconteça e aconteça logo. Esse aqui é um projeto, né, que a gente mostrar as coisas dos outros também não dá, né? Então, esse aqui é um projeto que eu realizei há 11 anos atrás, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que a gente, ao invés de ficar só criticando a construção civil, né, por todo o seu impacto ambiental, e é grande, nós resolvemos fazer um projeto que pudesse ser modelo. O que me deixa mais triste, que eu fiz 11 anos, e eu não vejo esse projeto se reproduzir em outras universidades. Até dentro da própria minha universidade, que são 13 campos, eu só consegui fazer esse. Né? Então, o sistema é duro. Né? O Escritório Verde ele virou um laboratório com mais de 50 empresas colaboradoras, onde a gente pôde mostrar que a gente construía um metro quadrado construído com carbono reduzido. Né? E aí nós mostramos que também a gente pode reduzir o carbono através da fixação dele numa estrutura de madeira, que é a construção wood frame. Nós fizemos um primeiro projeto solar conectado na rede no Brasil. E aí nós mostramos que nós podíamos reduzir 10 toneladas de carbono, não usando energia da rede. E aí virou isso, virou esse laboratório de experiências, né, onde a gente discute várias ações, mas que é possível a gente mostrar, e principalmente esse é o recado, né, que é possível fazer de outro jeito as coisas. Assim como mobilidade, o lixo orgânico, trabalhar com as crianças, com as escolas, colégios, a gente recebe visitas semanais, né, que a gente tenta passar esse modelo para frente. Um outro projeto desenvolvido em parceria, inclusive com a minha esposa, Patrícia Peralta, da Eco Studio, né, com a Teto, aquela ONG, que trabalha com casas aí para emergências, né, em áreas que são afetadas,
Como a gente pode desenvolver modelos construtivos mais inteligentes, mais rápidos, com maior conforto para as pessoas, né? Isso é possível, a gente tem conhecimento técnico para fazer essas coisas. A gente tem que sair só daquele modelo tradicional, quebrar essas regras. E aqui um dos últimos projetos que a gente está envolvido, que está relacionado a questões climáticas também, que é um bug elétrico, de uma indústria que pode ser totalmente paranaense. Estamos trabalhando nisso agora para ampliar. Foi um mestrado desenvolvido por um engenheiro da Copel, que trabalhou comigo no meu programa, né? E agora vamos testar 4 bugs lá em Fernando de Noronha. Fernando de Noronha tem 350 bugs que precisam ser retirados da ilha, porque são movidos a combustível fóssil. E tem uma lei agora que está proibindo que esses bugs rodem lá. Até 2030 tem que mudar toda a frota de Fernando de Noronha. Então nós vamos testar o bug paranaense. Agora pergunte se isso aqui tem apoio. Até agora, nada. Feito na unha. Feita por iniciativa privada. Sem apoio de FINEP, Banco do Brasil, Ministério, nada. Agora estamos fazendo uma parceria com a universidade para tentar alavancar isso e realmente é o novo Gurgel do século XXI. Espero que dessa vez as multinacionais não puxem o tapete, né? Porque é difícil lutar com o sistema. É difícil, né? Uma indústria paranaense, brasileira, que vai competir com multinacional, que vende carro elétrico a R$250 mil. Num bug desse pode sair a 90 mil. Então, você vê que uma coisa é de briga de cachorro grande. Né? Mas vamos lá. E aqui é o último trabalho, o último slide, só para mostrar para vocês, um trabalho que a gente está fazendo e que pretende... começamos agora em 2003, nós aprovamos um projeto com as várias universidades do Paraná, né, através da Fundação Araucária, que é o NAP, né, o Núcleo, a Nova Arranjo de Pesquisa, Inovação e Emergência Climática. São 11 instituições, em 3 anos, nós vamos fazer o inventário climático do Paraná. Nós não sabemos como temos emissões no Paraná, nas cidades, pela agricultura, pela enfim, industrialização, não sabemos. Né? E, através disso, a gente quer influenciar nas mudanças das políticas públicas, com esses resultados. Não temos muito dinheiro para fazer isso, temos muitos pesquisadores, mais de 50 pesquisadores, né? E, principalmente, queremos trabalhar isso aqui, gente, letramento climático. Já estamos trabalhando nisso, com um questionário que está rodando aí pelas redes. O que você entende por mudança climática? Como você contribui para a mudança climática? Temos mais de 500 respostas já, e agora nós chamamos de tabulação, também coordenado pela professora Patrícia, que está, hoje, nós estamos tentando entender a cabeça das pessoas, para que mensagem a gente vai passar para elas. Estou me dando um minuto aqui, já faz 10 minutos. Já vai, Iracema. Estou acabando. Então, nós temos que entender a cabeça das pessoas, gente, porque é o seguinte, o marketing faz isso muito bem. Ele nos vende Coca-Cola e McDonald's, né, desde que nós somos criancinha. Eles não deixam de anunciar um dia Coca-Cola e McDonald's, você vai olhar em toda... Para onde você olhar, vai estar anunciado isso. Nós não sabemos ainda passar a mensagem ambiental. Porque as pessoas ainda têm preguiça até de separar o lixo dentro de casa, gente. Imagine ficar falando de mudança climática. Né? Nós estamos lutando lá na base ainda e estamos com um problema aqui que é do tamanho de um leão. Né? Estamos aqui ainda falando na base das coisas. Né? Então, o letramento climático agora é fundamental. E eu só vejo de uma forma que isso pode acontecer. Né? Esse é o último slide, que a única mudança que a gente pode ter, gente, é através da educação. Não há outro modelo. A gente pode falar de atividade econômica, pode falar de política pública, pode falar de... Mas é a educação que muda. Isso aqui é o último investimento que um doador fez para a Universidade de Stanford, que está entre as 5 melhores universidades dos Estados Unidos. 1,7 bilhões de dólares. Sabe para quê? Para montar uma escola de mudanças climáticas e sustentabilidade, dentro da Universidade de Stanford. Acima disso, vão ter mais 3 bilhões, vai chegar a 2 bilhões de dólares por um orçamento para uma cidade mudar todo o seu currículo, de todos os cursos, para voltar para a sustentabilidade. Porque o que ele diz? Que hoje
Não é mais o Vale do Silício que importa. Não é mais desenvolver software, desenvolver games. O game para coisa boa é bom. Não é para ficar ganhando multibilhões de dólares explodindo foguete aí, que nem o brinquedinho do Musk aí. Nós precisamos de dinheiro para isso aqui. Agora, 2 bilhões, né, de dólares para uma universidade. Sabe quanto que é o orçamento da área de educação do ensino superior do Paraná? 4 bilhões. Né? Aqui, se transformar em cruzeiro, em real, 10 bilhões, né? 10 bilhões para uma universidade. Nós temos 4 bilhões para todo o ensino superior do Paraná. Então, a competência de nós fazermos com pouco dinheiro as coisas tem que ser muito grande. Né? No projeto Donap, ali nós temos 3 milhões para 3 anos, 1 milhão por ano para gastar, com bolsa de doutorado, bolsa de mestrado, comprar equipamento, viagem de campo. Isso é muito pouco, né? Mas a gente tem que fazer. Não temos outra saída. Né? Mas a mensagem que fica aqui, eu acho que também foi bem deixado pelo professor Paulo, também pelo trabalho do Marcelo, né? Como a gente vai trabalhar, gente? Educação, informação, conscientização, que é o que trata de tudo que a gente está discutindo aqui até agora. Muito obrigado. Né?